Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal do GEB, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Dentro do projeto Nos Passos de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, essa excelente obra que nos deixou como legado Chico Xavier, né, por meio da sua psicografia, da psicografia do Espírito Emmanuel. Nós traremos mais uma mensagem aqui e vamos tentar fazer algum comentário que possa alcançar os corações e as mentes, que as nossas palavras sejam instrumentos da paz e do amor de Deus. Na propaganda eficaz, tópico 76. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, em João, capítulo 3, versículo 30. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-los aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nesta passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos de forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas entender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao Divino Administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa frase, extraída do Evangelho de João, remete a um personagem muito importante da Bíblia, um personagem que é mencionado na Bíblia, que é João Batista. João Batista é primo de Jesus, ele era filho de Isabel e de Zacarias. E ele veio ao mundo de uma forma já previamente declarada pelo profeta Isaías. Nasceu de uma gravidez improvável, era filho de uma senhora, uma idosa que era Isabel, e principalmente falando há 2000 anos atrás, então era praticamente impossível que ela tivesse uma gestação normal. E ela teve uma gestação normal e veio ao mundo João Batista, o primo de Jesus Cristo. Ele era um pregador, pregava nos desertos e tinha os seus seguidores, algumas multidões o acompanhavam e muitos atribuíam a ele a importância de ser a palavra, de ser o próprio Messias. Mas ele dizia que ele não era o Messias, que ele não era digno de atar-lhe as sandálias, né, de calçar-lhe as sandálias, e que não era para ele essa missão, essa tarefa. Então ele disse, é necessário que ele, o Mestre, o Messias, cresça e que eu diminua. Então ele deixou bem claro que o Mestre estava por vir. E o Mestre Jesus o encontrou com ele no Rio Jordão e disse para ele que enquanto ele
purificava pela água, batizava pela água, o Cristo iria batizar pelo Espírito. E ele nos legou o Espírito Consolador, e nós estamos até hoje buscando fazer essa propaganda do Evangelho. Agora, para que ela se torne eficaz, para que ela tenha eficiência, para que ela corresponda de alguma forma à verdade, é necessário que nós possamos vivenciá-la. E é isso que fala o texto do Emmanuel. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam seus discípulos novos por estendê-lo aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, motivados de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nesta passagem é significativa. Ela traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre, nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. O texto de Emmanuel, essa apresentação, essa introdução, ela fala dos novos apóstolos, né? Nós que estamos buscando aqui falar, apresentar, buscando espalhar a mensagem do Cristo e principalmente vivenciá-la, muitas vezes nós acabamos por impor os princípios da fé. E não é o ideal de uma propaganda eficaz. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma, que em muitos casos acaba ficando só na forma mesmo, só na aparência. E muita polêmica, muita discussão para não chegar a lugar algum. Quando o mais importante é entendermos, é vivenciarmos essas palavras. Não adianta falar de paz e eu viver em guerra, seria um paradoxo. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam, o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador. E aqui eu trago uma frase que é atribuída a Francisco de Assis, a São Francisco de Assis. Cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Muitas vezes você é modelo para as pessoas que o cercam. Você é exemplo. E por meio das suas atitudes, por meio das suas ações, é que você vai direcionar o caminho de algumas pessoas. E isso é muito importante. Diz respeito à sua trajetória de vida. E essa trajetória ela passa primeiro pela reforma íntima, mas passa também pelo fato de você apresentar a sua trajetória, apresentar a sua história, apresentar as suas concepções de vida. E isso diz muito sobre o que você realmente é, sobre o que você realmente pratica. E servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Essa hipertrofia, esse exagero no que diz respeito a essa ideia, a esse gênio do egoísmo, desse pensamento egoísta que
que só pensa em si mesmo. Então Emmanuel começou falando da simplicidade, da pureza das intenções e terminou dizendo o seguinte: cuidado com o egoísmo, cuidado com a vaidade. Então, quando você tem algo a ser dito, algo importante para ser dito, mas muitas vezes você pensa assim, mas ela não vai me entender bem, eu vou ser ofendido, eu não quero ser ofendido, e guardar para você, muitas vezes você poderia estar auxiliando alguém, mas por causa de um egoísmo, de uma vaidade, de um sentimento de raiva ou qualquer outro sentimento negativo dessa natureza, você vai deixar de influenciar na vida de uma outra pessoa. Então é importante que nós sejamos esse evangelho vivo, colocarmos em prática as palavras do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.